Olá, estamos aqui novamente para mais um vídeo e esse é o último da nossa série. Então, aqui eu quero cumprimentá-los por chegar a ter aqui e quero abordar um tema extremamente importante, que é o seu compromisso com o trabalho de conclusão de curso. Ou seja, a observação dos prazos, a existência de um planejamento, a sua relação com o orientador. Então, esses aspectos da produção do seu trabalho, eles são úteis para garantir um sucesso, para garantir que você encerre o ciclo com um trabalho bom. Então, o primeiro cuidado é ter o planejamento em mãos, porque você tem que considerar que você tem as provas bimestrais, você tem estágios, você tem outros compromissos pessoais, e o trabalho de conclusão de curso é algo a mais e intenso e trabalhoso. Ter essa consciência vai evitar que você lá adiante não se perca. Então você tem que pensar o seguinte: vou fazer o TCC e ele tem etapas. Tenho que saber qual o tempo mínimo que eu vou gastar em cada etapa. Então eu vou dar aqui algumas dicas desse tempo mínimo. Então, por exemplo, eu tenho um projeto, meu projeto já foi revisado por um orientador, eu tenho que prazos? Vou à coordenação e vejo com eles as minhas entregas. Tenho que entregar um capítulo, tenho que entregar outro capítulo, e para eu entregar um capítulo eu tenho que pensar no tempo do meu orientador para ele revisar esse capítulo. Se o meu prazo é segunda-feira e na sexta-feira eu entrego para o meu orientador o texto para ele corrigir, de duas uma. Ou ele vai corrigir ruim, porque são 2 dias do final de semana dele, ou ele vai dizer não. Nenhum dos dois cenários é bom. Pense no tempo do seu orientador. Não estou aqui para defender o orientador. Estou aqui para defender o seu trabalho. Ele vai ficar bom se você pensar que o seu prazo deve ser combinado com o prazo do seu orientador. Então, se esse vídeo é para falar sobre o seu diálogo com o orientador, a reflexão maior o princípio é bom senso. É uma questão de bom senso. Você precisa de um prazo para você escrever e o seu orientador deve respeitar isso. E o seu orientador precisa de um prazo para corrigir seu trabalho. Alguns precisam de mais, alguns precisam de menos. Você vai perceber isso ao longo da orientação. Mas existe algo razoável. Por exemplo, um final de semana não é razoável. Uma semana já é razoável. De repente, o seu orientador precisa de mais. Ele vai te falar isso, não é? Mas não entregue para ele na sexta-feira, para ele entregar para você na segunda. Se ele se oferecer a isso, é outra história. Ele teve a iniciativa de dizer, não, pode me mandar na sexta que na segunda eu te devolvo. Aí é uma particularidade do orientador. Então, respeitar os prazos significa, primeiro, se informar sobre os quais prazos você tem. E isso se soma ao seu planejamento. Você tem que pensar que você tem compromissos institucionais. Então, não planeje considerando que você vai, ao mesmo tempo, estudar para as provas e fazer o seu trabalho. E também, quando você monta o projeto, você monta uma estrutura de pesquisa com uma certa quantidade de capítulos e você tem que pensar no prazo considerando esses capítulos.
Tem capítulos que demoram mais. Por exemplo, o primeiro capítulo costuma ser uma revisão bibliográfica. É onde você vai ler, é onde você vai selecionar o que é importante para somar ao seu trabalho. Gasta mais tempo. Gasta mais tempo. Você, por exemplo, vai ter um trabalho que pode ter análise de documentos. Então, pense antes se esses documentos são acessíveis. Verifique se esses documentos serão analisados com facilidade. Porque se eles são documentos que requerem tempo, considere esse tempo no seu planejamento. O seu planejamento depende também de incluir ali, às vezes, a delimitação da pesquisa. Você tem um tema. Ter um tema não significa ter uma delimitação. Ah, eu gosto de tal assunto, vou pesquisar sobre isso, sobre aquilo. Pode ser que seu orientador te diga, não é bem assim. Isso aqui já está discutido demais. Precisamos encontrar aqui uma nuance que justifique essa pesquisa. E encontrar essa nuance implica em fazer uma nova delimitação, que pode demorar algum tempo. Então, quando você começa o seu prazo, estou começando a fazer minha pesquisa aqui, eu preciso já de antemão ter um planejamento. Esse planejamento, eu posso já ter uma ideia ou eu tenho que conversar com o meu orientador, porque tenho dúvida a respeito desse planejamento. O seu orientador tem esse compromisso. Ele vai dizer, diga a ele, preciso ter uma ideia de quanto tempo vou precisar para cada coisa. Vou precisar de 1 mês para isso, de 2 meses para aquilo. Se você ter clareza a respeito, tudo bem. Se não, converse com o seu orientador. Isso é algo que está dentro do compromisso dele com você. Mas saiba, você precisa de um tempo para delimitar. Seu trabalho está bem delimitado e seu orientador deu aval. Ok, você precisa de um tempo bom para a revisão bibliográfica. Isso significa ler e ler bastante. Isso significa ler com atenção, fazendo fichamento, escolhendo aquilo que é relevante. Não perder tempo com uma obra enorme, onde apenas alguns aspectos interessam a sua pesquisa. Planejar significa, por exemplo, escolher principalmente artigos científicos. Os artigos científicos, vá às plataformas, vá ao Google acadêmico, Google científico, digite as palavras-chave, encontre vários artigos, pelo menos uns 10 é um número bom, e aí você vai ler esses 10, ler realmente e selecionar aspectos dessa leitura que são úteis ao seu problema. Depois que você tem um bom levantamento bibliográfico, aí você começa a escrever. Não escreva sem ler. Não escreva porque senão você vai estar apenas emitindo opiniões vagas. Você precisa fazer a revisão bibliográfica, isso significa coletar as ideias que não são suas. Fazer um conjunto, um texto coordenado a partir do que é relevante no sentido de alcançar o seu problema. Você tem um tema. Seu tema foi delimitado, então a sua leitura tem que ser em função dessa delimitação. Isso é planejamento. Quando eu digo o que você precisa ter em mente? Planejamento, prazo. São duas coisas que estão interligadas. Então, no comecinho, tenha a clareza disso. E esses prazos são prazos, não são prazos que você escolhe. São prazos determinados pela faculdade. Você escolhe dentro desses prazos aqueles que você tem a partir das dificuldades que você vislumbrou no seu projeto. Mas o primeiro prazo é o prazo institucional. Pense que se você não der conta, você vai reprovar e vai ter que fazer ano que vem. Então fazer ano que vem é pior. Não admita a hipótese de você fazer ano que vem.
Isso pode acontecer? Pode. Mas não trabalhe com essa hipótese. Por quê? Porque ano que vem é o 5º ano. E no 5º ano você tem muito mais demanda. Antigamente, o TCC era feito no 5º ano. Eu fui um dos responsáveis por trazer o TCC para o 4º ano, para desafogar o 5º ano. O 5º ano tem N demandas e não deixe para lá. Muito bem. Então, essas primeiras observações a respeito de prazo e planejamento, às vezes nem precisa de alguém como eu aqui falando para você. É por bom senso você concluir isso. Estou aqui apenas alertando, porque nós estamos fechando esse curso, um curso com vários temas importantes, foram elaborados pensando no melhor caminho para o trabalho de conclusão de curso, mas não são temas que esgotam os seus problemas. Não são vídeos que acabam com todos os problemas. Não. Então você, ao assistir esses vídeos, pode inclusive suscitar novos problemas que devem aparecer para a gente. E aí, possivelmente, gravarmos mais 1 ou 2 vídeos e incluirmos nesse bloco. É para isso que existe a coordenação, é para isso que eu estou nessa função, e então eu estou aberto para que você me procure. E se você me procurar, você tenha certeza que terá uma resposta em tempo e uma resposta que pensará no seu problema. A última questão que eu trago para vocês aqui, nessa proposta de último vídeo, é a sua relação com o seu orientador. Porque você tem prazos e o seu orientador também tem. Você tem responsabilidades e o seu orientador também tem. Agora, o equilíbrio entre essas responsabilidades, ele é principalmente bom senso. Porque o seu orientador, se por acaso você mandou algo para ele e ele não te dá resposta, demora muito para te dar resposta, isso é o que mais angustia o aluno. Agora, qual é a demora razoável de um orientador? Porque de repente você mandou hoje, esperando que ele te responda amanhã, e ele tem muitos compromissos e não te responde amanhã, te responde com 3 dias. Eu estou dando aqui uma ideia razoável para o que é uma demora. Porque as pessoas estão acostumadas em seu cotidiano a esperar respostas para daqui a meia hora. Os mecanismos de comunicação atuais criam essa expectativa. Nem todo mundo abre seus e-mails todos os dias. Nem todo mundo visualiza o WhatsApp a cada meia hora. E mesmo porque, às vezes, eu visualizo, mas a resposta não é simples, eu preciso de um tempo. Então, precisamos trabalhar a nossa paciência. Agora, claro, faz 15 dias que meu orientador não me dá uma resposta. Que caminhos eu faço? O que eu devo fazer? Eu entendo que o primeiro caminho é procurá-lo por outro canal. O procure pessoalmente. Se ele disponibiliza o WhatsApp, eu procuro por WhatsApp. Às vezes você mandou um e-mail e o e-mail parou na caixa de mensagens. Foi bloqueado por algum motivo. E você não sabe disso e ele também não. E está demorando, então o que você deve fazer? Reclamar na coordenação? Será que já é momento para isso? Vai desgastar a sua relação com o seu orientador por uma razão que não é culpa dele? Então, o procure por outro canal. Ah, ok, procurei por outro canal, ele foi ríspido, ou então ele me ignorou. Ele falou, ok, vou te dar uma resposta, e essa resposta não vem novamente. Aí, de repente, se justifica conversar na coordenação. Conversar na coordenação não significa criar uma guerra. Significa contar os fatos. Então, você conta esses fatos para mim, você conta esses fatos lá com os servidores,
E aí haverá um novo encaminhamento para conversar, para que a gente converse com o orientador, para, se for o caso, de repente, ter um novo orientador. Então, o diálogo deve prevalecer sempre. É claro que o diálogo não resolve tudo. O diálogo pode não funcionar e chegamos às situações extremas. Vamos, naturalmente, evitar as situações extremas. Muito bem. Questões que você deve saber a respeito do orientador. Primeiro, ele não fornece tudo. O orientador não é seu parceiro de TCC. Existe função própria de orientador e isso não inclui que ele escreva para você. Ou que ele diga necessariamente o que você precisa ouvir. Ou que você quer ouvir, melhor dizendo. Ele tem que dizer o que você precisa ouvir. Esse orientador tem padrões, tem variações. Tem orientadores que entendem que deve fornecer mais, tem orientadores que entendem que deve fornecer menos. Por exemplo, elaborar a estrutura de capítulos. De quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é do aluno. O orientador pode corrigir, pode não, deve corrigir. Não, esse capítulo está sobrando, que tal acrescentarmos tal capítulo? Tem orientador que já fornece isso para o aluno. Que tal esse capítulo? Isso aí, ou é uma sorte do aluno, do ponto de vista de funcionalidade, ou ele conseguiu aquilo pronto para ele, e estamos falando num jogo de orientação, não é? Mas se o orientador fala assim, eu quero que você me forneça uma ideia de quais os capítulos devem aparecer, e esse orientador está no melhor caminho, porque ele está estimulando você a pensar a respeito e a produzir um trabalho que é seu. Se você tem dificuldade com isso, você pode falar, professor, eu não consigo vislumbrar os capítulos aqui, aí essa conversa vai se amadurecer, não é? Mas essa responsabilidade é sua. Então, o orientador também não faz necessariamente correção gramatical. Então, a correção gramatical, você tem que procurar outros caminhos. Você submete a um corretor na internet, você paga alguém para fazer a correção gramatical, né? Porque o curso não é um curso de língua portuguesa e tem nuances da língua portuguesa que dependem do emprego de técnica que precisa ser realizado por outro profissional. E convém que se aplique bem a língua portuguesa no texto, especialmente na faculdade de Direito. Mas o seu orientador, às vezes, faz isso se achar conveniente, às vezes ele identifica alguns erros no seu texto, mas não necessariamente após a correção pelo orientador, você encontrará ali um trabalho corrigido gramaticalmente. Ele estará preocupado com a natureza científica do trabalho. Isso é a obrigação dele, né? Então, o orientador não entrega tudo, por exemplo, a respeito de te dar um trabalho, um tema que não tenha falhas do ponto de vista de bem delimitado. Porque a delimitação, às vezes, com a pesquisa, se percebe que não ficou boa. Mesmo os grandes pesquisadores vão descobrir problemas na escolha do tema no meio do caminho. Esse é um risco inerente. Então, não espere que o orientador deixe seu trabalho redondinho no começo da pesquisa. Ele certamente tem mais experiência com você que você, e ele vai fazer uma lapidação no seu tema para poder encontrar um bom problema. Mas aos poucos pode ser que se revele insuficiente. Então não culpe o seu orientador por isso, é um problema inerente, um risco inerente. Muito bem. A estrutura dos capítulos
submetidas à revisão do orientador, vem logo no comecinho do seu diálogo com ele. Então o que você tem que esperar principalmente do seu orientador. Primeiro, que ele lhe auxilie na delimitação. A primeira etapa do que é importante o orientador te oferecer. Segunda etapa do que é importante o orientador te oferecer. Revisar a estrutura dos capítulos. Terceira etapa do que é importante o orientador te oferecer. Fazer uma revisão final que diga se o trabalho está pronto. Espere dele principalmente essas 3 etapas. No meio do caminho ele vai corrigir seus capítulos. Mas essas correções, como elas devem funcionar? Então, 2 dicas importantes, duas fronteiras que você deve saber agora. Primeiro, não entregue o trabalho pronto. O aluno conversa com o orientador no começo do ano. Quando chega no último prazo, ele chega com o trabalho pronto. Não faça isso, por favor. Porque, primeiro, o orientador pode achar que esse trabalho não é seu. Segundo, o orientador pode encontrar ali N erros que não dá tempo de corrigir mais. Do outro lado, no outro extremo, está o aluno que corrige uma linha e manda para o orientador. Então, um capítulo submetido a 10 correções do orientador. Não há prazo para isso e os orientadores não estão disponíveis para isso. O trabalho deve chegar ao orientador aos poucos, mas um pouco razoável. O mais comum é que você entregue a ele capítulo por capítulo. Esse é o padrão. Então, primeiro você vai discutir com ele a delimitação. Isso tem que ser uma conversa profunda e muito bem trabalhada, no comecinho. Depois você entrega capítulo por capítulo. E depois você entrega o trabalho final. Esse é o caminho mais comum. O seu orientador pode dar uma dinâmica diferente. Mas se ele não der uma dinâmica diferente, espere dele isso. Então, eu estou vendo aqui o meu planejamento para esse vídeo. Já chegou ao meu tempo, já passei do tempo dos nossos 20 minutos de vídeo. E eu agradeço muito a paciência de vocês com esses vídeos. Espero que eles tenham ajudado vocês. E o que, reitero, o que faltou, me procure. Procure os professores que gravaram os vídeos, procure a coordenação para a gente complementar com mais alguma coisa. Não comece a sua pesquisa inseguro. Por quê? Porque você vai pagar um preço por isso lá adiante. Certamente vai. Tenha segurança de uma boa delimitação e de um bom planejamento. Tenha uma relação harmoniosa com o seu orientador. Isso depende da sua iniciativa e naturalmente, da iniciativa do seu orientador. E em caso de conflito, primeiro opte pelo diálogo. Não ocorrendo diálogo, então a faculdade tem a responsabilidade de resolver o problema da melhor forma possível. Obrigado novamente, um grande abraço a todos vocês.